Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Cláudia e hoje eu vou trazer para vocês dicas bem legais sobre os bolos fakes. Garanto que vocês vão gostar muito, então já fica comigo até o final. Para começar, eu vou mostrar para vocês dois tipos de sacos. Eu uso esse saco transparente, ele é um pouco brilhoso, e uso também esse saco que ele é mais fino e fosco. Esse daqui ele é mais barato e eu deixo para embalar os bolos em casa. Mesmo a casa sendo forrada, né? Não tendo muita poeira, querendo ou não, o saco com o tempo, se a gente colocar nesse mais caro, mais brilhoso, ele vai ficando meio empoeirado, né? Então eu prefiro deixar para colocar esse saco brilhoso, que ele é um pouquinho mais caro, quando eu vou entregar o bolo ao cliente. Geralmente o bolo fica assim, guardado nesse saco. Quando o cliente chega, eu vou desembalar, vou mostrar todo o bolo para o cliente, ele vai conferir. E aí eu vou e coloco esse outro saco aqui para poder entregar. O bolo fica bem mais bonito nesse saquinho aqui. Eu coloco o saco de cima para baixo do bolo, porque dessa maneira vai ficar mais fácil para o cliente remover o saco sem danificar nada da decoração. Principalmente quando a gente faz uma decoração maior, que fica um pouco mais volumosa, nessa parte aqui de baixo do bolo. Ele é um saco grande, ele tem 60 centímetros de altura, é o maior que eu consigo encontrar na minha cidade. Ele cabe um bolo até 4 andares. Se o seu bolo for maior, aí vocês vão precisar usar 2 sacos. Eu coloco um de cima para baixo e abro o outro e coloco embaixo. Ou se precisar até 3, tá certo? Mas sempre um de cima para baixo. E os outros 2, vocês abrem e vão embalando a parte de baixo, né? Eu costumo colocar e ir prendendo com fitinha mesmo. Ou, se precisar, até um pedacinho de fita crepe, se for preciso sustentar bastante o bolo, para que o saco não saia do lugar na hora do transporte. Então, vocês vão colocando o saco, puxando aqui essa parte de baixo, certo? Do bolo. Veja que ele vai ficar bem bonitinho esse saco, ó, a diferença, tá vendo? Essa parte que sobra, principalmente quando sobra assim bastante, né, que dá pra fazer um efeito de lacinho aqui bem bonitinho, eu puxo assim todo pra frente, certo? E faço tipo um presente. Geralmente essa fitinha aqui eu vou usar ou no tema menino, menina, ou de preferência na cor do bolo, fica mais bonitinho. Dou um lacinho, se vocês tiverem alguma tag com a logo de vocês, né, algum agradecimento, vocês podem colocar aqui presa no lacinho. Vai ficar um charme, muito bonitinho mesmo, e o bolo já está pronto para transporte. Essa aqui é a primeira dica, vamos para a próxima. Nessa dica aqui, eu trago 2 temas que se combinam entre si. É um bolo todo do super-herói, um lado eu fiz Vingadores e o outro lado eu fiz Liga da Justiça. Vocês estão vendo aqui, primeiro lado. Ficou muito bonito. E agora eu vou girar para vocês verem aqui o segundo lado. E agora eu tenho o outro lado do bolo. Olha que ideia bacana. Esse bolo aqui, na verdade, antes, ele era 3 andares, não tinha esse andar azul em cima. E era um lado super-herói, Hulk e Homem-Aranha, e do outro lado eu tinha o PG Max. Então eu achava que na hora que eu ia oferecer para o cliente, os temas não se combinavam, apesar das cores serem comuns aos 2 temas, o verde, o azul marinho e o vermelho, mas eram temas diferentes. Eu tirei o PG Max, que estava do outro lado, e coloquei todo super-heróis, né? Um lado eu deixei Vingadores e o outro lado Liga da Justiça. Então, quando o cliente ele me aluga, mesmo sendo super-heróis que estão em filmes diferentes, eles se combinam entre si. E as crianças ficam assim, apaixonadas quando vê o bolo. Então, esse daqui já é o segundo lado. Os personagens, eu imprimi todos eles em papel fotográfico, 180 gramas, tá? Aquele com brilho mesmo. Apliquei sobre eles o verniz. O meu verniz, ele tem brilho, por isso que não tirou totalmente o brilho do papel fotográfico e também porque a minha luz está muito em cima. O ideal é que vocês apliquem o verniz fosco, tá? Sobre as imagens. Depois que vocês aplicarem o verniz, que vocês recortarem a imagem no papel fotográfico, vocês vão colar a imagem com cola branca extra forte, não é aquela cola
colegial, aquela cola branca colegial. Essa cola é cola branca para artesanato ou para madeira. Vocês encontram em lojas de materiais de artesanato ou materiais de construção. Vocês vão aplicar um pouco de cola na imagem, tá? No papel fotográfico já cortadinha a imagem. Vocês vão procurar cortar a imagem sem deixar a borda branca, tá? Vão cortar rente mesmo ao personagem. E aí vocês vão passar com um pincel ou com o dedo mesmo, a cola branca, sobre toda a imagem e vão colar ou sobre um EVA preto ou sobre uma cartolina preta, tá? Nesse caso aqui, eu tinha papel Color Plus, que é aquela cartolina mais pigmentada, né? Ela tem umas cores mais bonitas do que a Color 7. O preto da Color 7, ele não é tão pretinho. Já o da Color Plus, ele é mais escuro. Então, como eu tinha ele, o da Color Plus, eu apliquei sobre a própria cartolina, tá? Mas fica muito legal se vocês fizerem no próprio EVA. Vai dar esse efeito, olha, de borda, né? De profundidade à imagem. Fica parecendo uma pintura. Fica muito lindo, tá? E aí, depois que vocês colarem o papel fotográfico sobre o EVA ou sobre a cartolina, vocês vão cortar em volta, deixando essa bordinha e vão colar o personagem no bolo usando a cola de silicone. Aquela cola de silicone para artesanato que eu já mostrei que eu uso nos bolos. E aí, depois que vocês colocarem, né, o personagem no bolo, se vocês perceberem que ficou alguma pontinha muito assim, pequenininha, né, tipo aqui, ó, que não ficou bem colado, vocês podem colocar um pinguinho de cola instantânea, né, com a ponta da agulha. Não se preocupe que não vai manchar a sua imagem, tá certo? Porque por baixo da imagem já tá o papel, a cartolina ou o próprio EVA. Então, vocês podem aplicar um pouquinho da cola instantânea para deixar a imagem toda bem coladinha, tá certo? Então, eu fiz assim desse lado e do outro lado do bolo também. Vamos para a próxima dica? Quando vocês forem cortar a imagem, né, as explosões, se vocês quiserem deixar a explosão sem essa borda branca, né, cortar ela rente mesmo a cor da imagem, eu recomendo vocês cortarem com uma tesoura média ou com uma tesoura pequenininha, como essa aqui, ou então com essa outra tesoura aqui. Ela é bem legal para quando você precisa fazer cortes retos. Fica bem bacana o corte. Vocês encontram em lojas de aviamento, armarinho. Nessa próxima dica eu vou falar para vocês as medidas que eu uso nos bolos. Aqui eu tenho duas opções. Esse com 2 andares, que eu costumo usar essa altura de 16 centímetros, né? Fica 18 por 16 e 24 por 16. Fica bem vistoso, bem bonito. Principalmente se vocês usarem uma bandeja que tem um pezinho. E uso muito esse outro tamanho aqui, que é 13 centímetros cada andar. E os diâmetros 42, 36, 30, 24 e 18. Então, eu vou deixando sempre o menor com 18, porque fica um diâmetro bom para colocar um topo, ou um topo mesmo de scrap, né? Um topo impresso, que a gente quer colocar bastante personagens, a vela, ou um topo floral, como é o caso dos bolos de casamento. Vocês colocando essa diferença de 6 centímetros para cada andar, vocês vão perceber que vocês vão ficar com um espaço nas laterais e na frente, um espaço muito bom para colocar a decoração. Mas a gente precisa colocar rosas, a decoração floral ou algum personagem, né? Ou qualquer outra coisa que faça parte da decoração e que às vezes, se o bolo for muito curto, esse espaço aqui, fica ruim, fica até feio, né? A harmonia do bolo. Então, eu vou colocando uma diferença de um andar para o outro de 6 centímetros, tá? Começando com o primeiro sempre com 18 e vou descendo até 42, que é quando o bolo ele tem 5 andares. E a próxima dica é com relação às bandejas. Sempre que vocês forem tirar foto do trabalho de vocês, ou forem vender ou alugar um bolo, sempre indique usar a bandeja, tá? Vai fazer toda a diferença na decoração, na foto e na filmagem.
Então aqui tem um bolo com a bandeja e ali temos o bolo sem a bandeja diretamente na mesa para vocês verem que diferença que faz. Tem essas bandejas mais simples, que vocês podem comprar ela branca mesmo, que fica neutro. Pode usar sem o pé ou com o pezinho, tá certo? Esse pezinho aqui ele sai. Tem também essas bandejas de papelão, que vocês vão encontrar ela branca, dourada, rosé, cobre, né? Ou prateada. Eu já vendi um bolo que ele era todo bege, com uma caldinha imitando calda de chocolate marrom e que eu coloquei numa bandeja dourada. Fez toda a diferença a bandeja. Então é também uma opção para vocês terem para vender ou para alugar, para oferecer ao seu cliente e também para tirar fotos, tá? As bandejas, nunca o bolo diretamente na mesa. E agora eu venho falar um pouco sobre as fitas de cetim, gripi, bico, renda, pérola, até cordão de sisal, que são acessórios que eu costumo usar, né, uma vez ou outra, dependendo da decoração do bolo, de uma forma sutil, né, que fique delicado. Por exemplo, o cordão de sisal, eu usei ele no bolo do Bita, que tinha uma mala e a cliente me pediu que tivesse algo que tivesse cordão e que tivesse glitter, que tivesse brilho. Eu coloquei o cordão em volta do bolo, depois eu cortei toda a parte de fiapo que estava passando. Com um pincel largo, eu pincelei cola branca em todo o cordão para deixar o mínimo possível os fiapinhos aparecendo, né? Sobressaindo no bolo. Então, eu fui pincelando cola branca, uma camada de cola branca, essa cola extra forte que a gente encontra, né, em material de construção, e depois eu esperei secar. Quando secou, eu coloquei um pouco do glitter dourado, misturei na cola branca e passei novamente em volta do bolo, em cima do cordão. Então ficou simplesmente um charme. Ficou o cordão em volta do bolo do jeito que ela queria e com esse toque de brilho, né, que foi o toque do glitter. Ficou um rústico chique, ficou muito lindo. Então a dica é realmente vocês usarem em bolos de casamento, bolos de batizado, como esse, né, branco que tem aqui. Eu tenho pérolas marfins, eu tenho essa fitinha de cetim, num tonzinho de bege. Então dá para usar sem deixar o bolo muito artificial. Com relação às pérolas, eu prefiro evitar de usar em exagero, digamos assim. Esse bolo é o único que eu tenho que tem uma quantidade maior de pérolas na decoração, né? Eu prefiro usar quando é pequenos detalhes, assim, tá? Ou quando é no contorno do bolo. Quando ele é uma quantidade assim maior, eu prefiro evitar. Eu tenho um outro bolo de casamento que eu usei as pérolas brancas em um andar. É um andar todo liso, todo EVA branco, e coloquei intercalando as pérolas brancas apenas no primeiro andar. É um bolo com 2 andares. Então, a questão de usar a pérola fica bonito, sim, mas sem usar em excesso, tá? Usando em pequenas quantidades, em um detalhe ou outro, sem abusar, né? Eu acho que o bolo, quando você trabalha o bolo na maior porcentagem dele no EVA, ele vai passar a imagem de um bolo realmente verdadeiro. E quando você coloca muita pérola, muita fita, muito aviamento, ele vai ficar um bolo muito artificial. Então dá pra gente usar? Dá, tudo, mas sem exagerar, tá bom? Então essa aqui é uma dica, usar fita de cetim e usar a pérola, tá? A pérola eu coloco ela com a cola de silicone, tá certo? Eu vou colocando pouquinha cola no cantinho da mesa e vou com palito de churrasco pegando um pouquinho da cola e colocando na pérola e vou aplicando a pérola no bolo. Mas aí é muito da prática de cada um, né? Vocês também podem usar cola instantânea, colocando no próprio EVA, né, com a ponta da agulha. Vocês vão colocando o pinguinho da cola e colocando a pérola, tá? A pérola vocês podem grudar. Já tem um outro vídeo onde eu falei como eu aplico as minhas pérolas. Eu grudo um pedacinho de fita crepe na ponta do palito de churrasco, né? A fita crepe ao contrário, para ela ficar grudentinha. E vou grudando ela na pérola, na mesa, e trazendo ela para o bolo. Para colocar a fita de cetim, vocês podem colocar também um pouco da cola de silicone. Eu não aconselho, né? No meu caso, eu não gosto de usar cola quente
para colocar a fita de cetim, porque eu acho que fica grosso embaixo, tá? Mas aí é muito do gosto de cada um. Eu prefiro usar a cola de silicone, ela não vai manchar a sua fita. Você pode passar pequenas quantidades, ou então eu coloco muito a fita dupla face. Vocês vão cortar pequenos pedacinhos dessa fita dupla face, vão colar um pedacinho na frente, um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro lado e um pedaço atrás. Depois que vocês colocarem o pedacinho da fita dupla face, vocês vão colando a fita começando de trás para frente. Vocês vão cortar essa pontinha sempre reta da sua fitinha de cetim ou do próprio pomponzinho, se vocês não quiserem colar ele com a cola de silicone, tá? Pode também ser. Vocês vão começando de trás para frente, vocês vão colar essa pontinha, tá? No primeiro pedacinho de fita que vocês colocaram bem aqui atrás, bem no meio aqui atrás, e vão trazendo a fita, certo? Vão passando o dedo e vão levando a fita até contornar o bolo e encostar na outra ponta. Essas pontas aqui que vocês forem colocar atrás, mesmo ficando para trás, deixem elas bem cortadinhas, tá certo? Para ficar um acabamento bonito. Quando for um bolo que vocês sabem que a decoração é permanente, vocês não vão precisar trocar, né, a fita, vocês podem de fato usar a cola de silicone, se achar mais prático. Quando for um aviamento mais largo, né, como esse daqui, ou um gripi que precisa realmente ter uma cola, uma sustentação maior, vocês vão usar a cola de silicone, tá certo? Vão passando um pouco no bolo e vão trazendo o aviamento, né? Sempre de trás para frente, sempre contornando de trás para frente. Uma dica bem importante: as fitas, o gripi ou os bicos ou a própria fita de cetim, vocês têm que ter muito cuidado para não colocar no bolo de vocês a fita amassada, tá certo? Às vezes a gente compra, né, e por algum motivo amassou, passa o ferro antes, deixa ela bem esticadinha antes de colocar no bolo. Passa o ferro antes para que ela não fique amassada, para ficar um acabamento realmente bonito. Uma outra dica, quando vocês forem comprar as pérolas, se vocês forem comprar para contornar o bolo, vocês podem comprar o próprio cordãozinho. Ele já é vendido no metro e vocês vão usar aqui, olha, em volta do bolo, tá vendo? Não precisa nem colar ele todo, principalmente quando for nesse andar. Vocês podem colar somente atrás. Quando for nesse andar aqui, aí já precisaria ir colando ele todo para que não solte. Tem também esses cordõezinhos dourados, né? Essas fitinhas douradas. Tudo isso são detalhes que dá para colocar no bolo fake, sem exagerar, né? Como eu já falei, e que vai dar um toque muito bonito no trabalho. Essas fitas assim, olha, brancas, fica muito bonito num bolo de casamento. Embaixo vocês podem colocar uma pérola, olha, que lindo que fica. A outra dica é como eu guardo as minhas fitas. Eu uso essa caixa, tá? E aqui eu coloco todas as minhas fitas. Essas mais fininhas, né, que eu compro assim no pacote, sem ser no metro, eu costumo separar elas em saquinhos por cores e arrumo aqui tudo já dentro do saquinho. E agora tem essa outra dica aqui bem legal, como eu arrumo as minhas fitas para que elas fiquem sempre estiradinhas, não tenha problema de ficar amassando. Como que eu faço? Eu cortei esses pedacinhos de cano de PVC no tamanho que era a minha caixa e coloco as fitas em volta, deixando elas bem esticadinhas e prendo elas com esse pedacinho de fita crepe. A fita crepe, ela não vai estragar a sua fita de cetim, tá? Mesmo que fique soltando um pouco quando a fitinha ela for muito pequenininha, mas ela não vai estragar quando você precisar tirar. E aí eu faço isso em todas as fitas, principalmente aquelas que a gente compra no metro, que acaba sobrando, tá? Para não ficar amassando, eu vou fazendo isso. Aqui eu tenho essa outra, olha, fica bem esticadinho, tá vendo? Essa verdinha aqui já tá soltando, tá ficando folgada, ó. Só puxar um pouco e prender. É uma maneira de vocês deixarem elas sempre esticadas. E aí eu guardo os rolinhos todos nessa caixa. Tem algumas pessoas que
Eu já vi na internet que faz furos em caixa de sapato, né, ou em uma caixa de acrílico, para colocar a ponta da fita e depois só puxar a quantidade que quer e cortar. Por que eu não fiz assim? Porque a fita vai amassar dentro da caixa. Então, o ideal é a gente economizar o nosso tempo, né? Quando a gente precisar usar a fita, ela já tá no ponto de usar, sem precisar engomar. Então, sempre que eu compro fita, sempre que vai sobrando, eu já vou fazendo isso aqui. Essas daqui eu não fiz por ela já ser mais durinha. Então, eu já deixo ela enroladinha assim e vou organizando dentro da minha caixa. A próxima dica é vocês terem um bolo todo branco, ou todo liso, sem o poá, ou com poá, ou com algum outro detalhe delicado, discreto, feito no próprio EVA, né? Vocês podem ter esse com 2 andares, pode ter um com 3 e um com 4, porque é um bolo que dá para vocês colocarem vários tipos de decoração, fitas de cetim em volta, pérolas, prendendo com fita dupla face para não estragar o bolo, poder substituir por outras cores. São bolos básicos que dá para vocês usarem várias decorações, como cetim, aviamentos, né? Sobre o EVA, sobre essas tirinhas que estão em volta do EVA, colando com a fita dupla face para que vocês possam estar sempre tirando sem precisar estragar o bolo, né? E quando vocês forem tirar a fita, se precisar remover a mancha que fica da fita dupla face, fica pouco, mas fica. O pouquinho de cola, vocês podem passar uma lãzinha com acetona, que ela vai largar. Mas aí é um bolo que dá para vocês usarem com várias decorações, né? E fica bem verdadeiro, fica parecendo um bolo de massa. Dá para colocar só um topo, né? Esse daqui ele está alugado para esse próximo fim de semana desse mesmo jeito, apenas com um arranjo floral em cima, né? E já fica bem bonito. Agora eu vou falar para vocês sobre os topos, que também é algo que vocês podem colocar para alugar ou para vender junto com o bolo. Tem várias vantagens de vocês oferecerem o topo com a vela junto do bolo. A primeira que eu vejo é o cliente já ter a praticidade de não precisar encomendar uma vela ou de precisar ir comprar. A segunda é a garantia de que a sua vela vai estar presa no topo que você fez. É uma velinha de cera, não vai correr o risco de soltar faísca, por ser muitas vezes usada aquela velinha chuveirinho, que pode na faísca danificar o seu EVA, né? Então você já está entregando algo que você sabe que é seguro para não danificar o seu bolo. E fora que fica muito lindo e você ainda pode ganhar um dinheiro a mais, ou vendendo só o topo separado, ou principalmente junto ao seu bolo, como é o caso aqui, que vai ficar muito lindo. Aqui eu separei 3 opções de topos para mostrar para vocês. Esse primeiro aqui eu fiz sem os balões, tá? Tem a velinha, vou virar aqui para vocês verem como é atrás. Já tem vídeo aonde eu mostro como eu faço. Eu usei o PVC PS embaixo, na base, e usei o CD. Essa velinha, ela é presa no rolinho de EVA, mas de um jeito que dá para tirar a velinha e substituir por outra, caso ela quebre. Então, eu sempre mando uma velinha extra para qualquer imprevisto. Então, essa aqui seria a primeira opção de topo e vou mostrar agora a segunda com os balões. Esse topo aqui, ele é igual ao outro, as costas, tá certo? Só que nesse eu usei bolinhas de isopor cobertas com bexiga de festa. Já tem um vídeo onde eu ensino como eu faço. E eu usei esses balões aqui. Esse daqui é o número 7. Com um balão eu consigo cobrir 2 bolinhas, uma grande e uma pequenininha, ou uma média e uma pequenininha. Então rende bastante, é muito rápido de fazer e o efeito fica bem bonitinho. Para tirar o pó, né, da bola, o pozinho que vem dentro da bexiga, na hora que a gente vai estar cobrindo, vocês vão ver que vai ficar um pouco do pó, né, sobre a bola. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de óleo na minha mão. Eu uso aquele óleo mineral, que é comprado em farmácia. Eu costumo usar aquele óleo porque ele não tem cheiro, tanto para usar no giz pastel, quando eu preciso amolecer um pouco, né, o giz, para ele esfumaçar melhor, como também para dar esse efeito, olha, tá vendo? Fica bem bonitinho, fica parecendo que tá coberta com biscuit. E aí vocês passam o óleo na mão,
espalha, né, de uma mão para outra e passa a bolinha, como se estivesse enrolando o brigadeiro. E aí elas vão ficando assim. As costas, vou mostrar para vocês. Eu prendo as bolinhas com fita de overlock, com linha de overlock branca. Tá vendo? Vai ficar assim. Mas se vocês preferirem, pode também fechar as bolinhas com linha. Cada linha da cor da bolinha, também pode ser. Mas eu prefiro o overlock, acho mais rápido de fazer. E como vai ficar para trás, vai ficar escondidinho e fica parecendo um balãozinho mesmo. Então eu não vejo problemas com relação à forma de fechar e a fita. E por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder os próximos vídeos, as próximas dicas. Dá uma olhadinha lá no canal, nas playlists. Tem vídeos compartilhados como inspiração de trabalhos feitos. Tem vídeos também onde eu passo dicas do que eu uso no meu dia a dia, de como eu faço os meus trabalhos no meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.